Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma live aqui na Caverna do Morcego. Estamos hoje para a finaleira do Cropod, né, a parte 2 sobre agricultura aí, chegando então nos finalmente deste livro. Então, seguindo o que a gente apresentou no último episódio, eu queria lembrar vocês que a nossa próxima leitura vai ser o Por uma Implosão da Sociologia, né? Meu livrinho, Marcos Morcego aqui, lá na editora Terra Sem Amos, tá? A gente vai passar um pouquinho sobre esse livro. Agora que passou mais de um ano da sua publicação, eu acho que é interessante a gente conseguir voltar e ter essa discussão. E também a gente vai passar pela discussão do Redes e Ruas posteriormente, né? Nosso segundo livro, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, do Paulo Gerbaldo. Como eu falei, fazendo uma atualização daquilo que era discutido já pelo autor mais de 10 anos atrás, né? Ou seja, a gente vai voltar um pouquinho para avançar um pouquinho. Desse jeito, naquelas coisas, naquele modelo. Todos os livros, como é o caso desse, estão com os PDFs disponíveis, tá? Para quem quiser. Como a gente tá no final, eu sei que tem uma galera que vai chegar agora e tal, então fique em paz, tem o PDF. Caso queira, óbvio, vai estar aí na descrição, como sempre, o link da Biblioteca Terra Livre para você adquirir esse livro. Então, tem essa possibilidade também. Beleza? Show da hora, legal, muito bom. Agora sim, os recadinhos, né? Para você que não acompanha a gente ainda aqui na Caverna do Morcego, essa daqui é a nossa live de leitura e discussão, é um dos projetos que a gente toca aqui de audiovisual. Também tem a série sobre lei de drogas, encarceramento em massa e a questão das forças policiais, que também, agora, né, a gente vai entrar de férias, também vai entrar numa pausinha, os episódios já estão produzidos, diga-se de passagem. Assim como no podcast, a gente também vai estar encerrando uma temporada onde a gente estava discutindo o Raul Beck e o livro Territórios contra a Rebeldia. Então a gente vai conseguir dar uma pausa geral aí em várias coisas, vários elementos. Mas fiquem atentos aí para vocês não perderem nada, beleza? Dito isso, sigam a Clio Operária, saiu o texto meu sexta-feira, vocês podem conferir. Está disponível lá no site da Clio Operária. Comprem nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, da editora Terra Sem Amos, que a gente vai estar lendo aqui. E também acompanhe o nosso podcast Caverna do Morcego. Além disso, tem um cupom de 20% na autonomia literária, hashtag Morcego na Autonomia, né? Novamente, 20% de desconto. E se você curtiu os projetos, apoie a gente, seja pelo apoio coletivo, seja pelo Pix. O apoio é apoia.se/caverna-morcego e o Pix, podcastmorcego.gmail.com, tudo passando aqui embaixo para vocês. Beleza? Da hora. Legal. Agora sim, a gente vai, então, para os finalmente deste textinho do Kropotkin, tá? E aí eu vou seguir aqui, a gente estava falando sobre agricultura. Quem não pegou o último episódio, assista o último episódio para entender um pouco do que a gente está falando aqui, porque agora a gente já está no meio para o final do capítulo, tá? Os horticultores, nós dissemos, são obrigados a reduzir-se ao estado de máquinas e renunciar a todas as alegrias da vida para obter suas fabulosas colheitas. Mas esses esforçados trabalhadores prestam um grande serviço à humanidade, ensinando-nos o que que somos nós que fazemos o solo. E, em certo sentido, a gente poderia até pensar, né, óbvio, aí numa linha mais cosmológica da coisa, inclusive de nós somos o solo, ou nós fazemos parte daquilo que integra o próprio solo, enfim. Eles fazem isso com as camadas de esterco, que já foram usadas para dar às mudas e aos primeiros vegetais o calor necessário. Fazem o solo em quantidades tão grandes que a cada ano são obrigados a vender parte dele. De outra maneira, seus jardins cresceriam uma média aí de 3 centímetros ao ano, segundo o próprio Kropotkin. Fazem-no tão bem que em contratos recentes, como os tomados pelo Le Dictionnaire d'Agriculture, o Dicionário da Agricultura, de Barral, um artigo sobre os horticultores, o horticultor estipula que levará consigo essa terra quando abandonar o terreno que cultiva. Solo levado em carroças, com equipamento às molduras de vidro. Eis a resposta que cultivadores práticos deram ao tratado erudito de um Ricardo, aquele Ricardo da economia política, que representava a renda como meio de igualar as vantagens naturais do solo. O solo vale o que vale o homem. Esse é o lema do jardineiro. E aí a gente entra numa questão interessante, né? Por exemplo, dentro da proposta de agrofloresta, a gente fala muito sobre a diversidade. E essa diversidade ela não para na questão de produção do solo, né? Mas ela também se encontra com a própria diversidade socialmente entendida como humana. Enfim, então são algumas das brisas. E, no entanto, os horticultores de Paris e de Rouen se desgastaram 3 vezes mais que seus irmãos em Guernsey, na Inglaterra, para obter os mesmos resultados. Ao aplicar a indústria à agricultura, eles fazem o clima, assim como o solo, por meio da estufa.
No passado, a estufa era o luxo dos ricos, era reservado para o crescimento de plantas exóticas e ornamentais. Mas hoje é popularizado. Uma indústria enorme tem crescido ultimamente em Jersey e Guernsey, onde milhares de acres estão já cobertos com vidros. Sem mencionar as milhares de pequenas estufas que podem ser vistas em todos os pequenos jardins e fazendas. Acres e mais acres de estufa têm sido ultimamente construídos em Worthing, 103 acres em 1912, e nas periferias de Londres e em várias outras partes da Inglaterra e da Escócia. Vocês lembram que eu falei no último episódio sobre o agrofloresta agropastoril, né? Não sei se eu posso repetir assim, mas estou repetindo assim. Uma das grandes questões é justamente que o boi, a vaca, o cavalo, ao pisar em cima daquelas folhas, que são folhagens que eles podem comer, mas também que vão retornar ao solo, propiciam que elas fiquem ali dando cobertura vegetal ao solo, o que protege do sol direto na terra, o que diminui o impacto das chuvas e o que ajuda também no calor para o crescimento de sementes. Elas são construídas de todas as qualidades, desde a estufa com paredes de granito até o modesto abrigo cercando com tábuas de pinho e telhado de vidro, que, apesar de todas as sanguessugas capitalistas, não custa mais de 4 a 5 francos por jarda quadrada. Muitas delas são aquecidas por 3 ou 4 meses por ano, mesmo aquelas estufas conhecidas como estufas frias, que não são aquecidas totalmente, dão excelentes resultados. É claro, essa estufa não serve para o crescimento, por exemplo, de uvas e plantas tropicais, mas de batatas, de cenouras, de ervilhas e de feijões. Os trabalhadores conseguem assim emancipar-se do clima e poupar-se do laborioso trabalho de arrumar as camadas quentes do esterco, economizando na compra de estrume e da mão de obra. Sabe aquela fita que é uma discussão que recentemente deu impacto de que as populações indígenas ajudaram na própria produção, entre muitas aspas, produção, tá? Mas da própria constituição das florestas, um pouco do que a gente está falando é aqui. Inclusive de você criar um clima propício para aquilo que está sendo cultivado. O resultado de todas essas conquistas recentes do cultivo é que, se apenas metade dos adultos de uma cidade dedicassem a cerca de 50 meias jornadas diárias para o cultivo de melhores frutas e legumes que estão fora da sua estação, eles teriam para o ano todo uma oferta ilimitada de vários tipos de frutas e legumes para a população inteira. Novamente, acabar com a monocultura. E acabar com, né, é você construir soberania alimentar. É disso que a gente está falando. Mas ainda há um importante fato para comentar. As estufas têm atualmente a tendência de se tornarem uma simples horta sob o vidro. E quando ela é usada para tal fim, o mais simples abrigo de vidro, levemente aquecido, produz colheitas incríveis, tal como, por exemplo, 500 alqueires de batata por acre no primeiro cultivo, prontos no final de abril. Depois, uma segunda e terceira colheita são obtidas a partir de altas temperaturas, tal como se predomina no verão tropical, devido ao abrigo de vidro. Eu dou mais detalhes impressionantes sobre esse assunto naquele livro, já citado novamente, Campos, Fábricas e Oficinas. Limitemo-nos aqui a um único exemplo. Em Jersey, 34 trabalhadores com um horticultor treinado, cultivando pouco mais de 13 acres sob vidro, se obtém 143 toneladas de frutas e legumes, usando nessas estufas menos do que 1.000 toneladas de carvão. Isso é feito atualmente em Guernsey e em Jersey, em larga escala. Grandes números de barcos e locomotivas a vapor operando na rota entre Guernsey e Londres, apenas para exportar a colheita de estufas. Nos dias de hoje, a fim de obter uma colheita de 500 alqueires de batatas, nós devemos arar uma área de 4 acres anualmente. Plantar, cultivar, capinar e por aí vai. Enquanto com a estufa, mesmo que temos que dar talvez para começar meia jornada diária de trabalho por jarda quadrado para construir a estufa, economizamos depois pelo menos metade e provavelmente 3/4 do trabalho anual exigido anteriormente. Esses são os fatos, resultados que todos podem verificar por si mesmos. E esses fatos já não são suficientes para dar uma ideia do que o homem poderia obter do solo se tratasse com inteligência. E foram trechos, inclusive, revisitados pelo autor, esses trechos que a gente acabou de ler. Tá bom? Agora a gente entra no ponto 5, então, desse texto. Em todo o nosso raciocínio, nos baseamos em precedentes já aceitos e parcialmente postos em prática. O cultivo intensivo dos campos, os prados irrigados, as estufas e, finalmente, as hortas sob o vidro já são realizadas. Além disso, a tendência de agricultura moderna é ampliar e generalizar esses métodos de cultivo, pois eles permitem produzir mais com menos trabalho e maior precisão. De fato, depois de estudar as estufas mais simples de Guernsey, afirmamos que no balanço, muito menos trabalho é gasto para colocar batatas sob vidro em abril do que para colher 3 meses depois ao ar livre, cavando num espaço 4 vezes maior, regando e arrancando ervas daninhas e por aí vai. Tal acontece com as ferramentas ou com as máquinas. Economiza-se mão de obra empregando uma ferramenta ou máquina melhorada, mesmo que seja necessária uma despesa prévia para comprar a ferramenta.
Ainda faltam dados completos sobre o cultivo de hortaliças comuns sob vidro. Esse cultivo é de origem recente, só se faz em pequenos espaços. Mas temos números relativos ao cultivo, já com 50 anos de experiência no início da estação da uva, sendo esses números conclusivos. Novamente, né? Ele está olhando muito para a Europa e para o momento que ele estava e tal. E aqui a gente tem experiências que já fazem coisas muito para além disso, principalmente por causa de tecnologia ancestral e de aprendizados que carregam aí anos e anos e anos. Do norte da Inglaterra, na fronteira com a Escócia, onde o carvão custa apenas 4 francos a tonelada na boca da mina, há muito tempo que se dedicam ao cultivo da uva em estufas aquecidas. Há 30 anos, essas uvas que amadureciam em janeiro eram vendidas pelo cultivador ao preço de 25 francos a libra e revendidas por 50 francos para a mesa de ninguém mais, ninguém menos que Napoleão III. Hoje, aquele mesmo produtor só consegue vender por não mais do que 3 francos a libra. Ele mesmo nos diz isso em um artigo recente em um jornal de horticultura. Esse artigo nos mostra que isso acontece devido ao envio de toneladas e mais toneladas de uva chegando em janeiro, em Londres e Paris. Graças ao baixo cultivo do custo do carvão e ao cultivo inteligente, as uvas de inverno crescem no norte e fazem sua jornada na direção oposta às frutas comuns, em direção ao sul. Em maio, as uvas inglesas e as de Jersey são vendidas a 2 francos a libra pelos horticultores. E mesmo esse preço, como o de 50 francos há 30 anos, é mantido pela fraqueza da concorrência. Em outubro, as uvas cultivadas em imensas quantidades ao redor de Londres, sempre sob o vidro, mas com pouco de aquecimento artificial, são vendidas ao mesmo preço que as uvas compradas por libra dos vinhedos da Suíça ou do Reno, quer dizer, por algumas moedas, e ainda são encarecidas em 2/3 devido ao aluguel excessivo do solo, aos custos de instalação e aquecimento, sobre os quais o horticultor paga um tributo formidável ao industrial e ao intermediário. Isso explicado, podemos dizer que não custa quase nada ter uvas deliciosas no outono na latitude do clima nebuloso de Londres. Em uma de suas periferias, por exemplo, um abrigo precário de vidro e gesso, encostado em nossa casinha, de 3 metros de comprimento por 2 de largura, nos dá em outubro, todos os anos, durante 9 anos consecutivos, cerca de 23 quilos de uva. A colheita vem de uma videira plantada há 6 anos. E aí é isso, né? A própria paciência da plantação é uma outra coisa que recai. E é uma coisa que o próprio mestre Joelson gosta de falar quando ele fala da terra do bem virar, né? Que é a plantação que eles estão fazendo, que é um trabalho para daqui a 3.000 anos. E o abrigo é tão ruim que cai chuva dentro. À noite a temperatura é a mesma, tanto dentro quanto fora. É óbvio que não a aquecemos, seria como querer aquecer a rua. E o cuidado que requer é podá-la durante meia hora por ano e colocar um carrinho de mão de esterco no pé da videira que está plantado no barro vermelho fora do abrigo. Se avaliarmos, por outro lado, o cuidado excessivo dado às vinhas nas margens do Reno do Lago Genebra, os terraços construídos pedra por pedra nas encostas das colinas, o transporte esteiro, que muitas vezes de terra em altura de 200 a 300 pés, chega-se à conclusão de que, em geral, o gasto de trabalho necessário para cultivar a vinha é mais considerável na Suíça ou nas margens do Reno do que sob o vidro nas periferias de Londres. Isso pode parecer paradoxal à primeira vista, porque geralmente se pensa que a videira cresce sozinha no sul da Europa e que o trabalho do viticultor não custa nada. Mas jardineiros e horticultores, longe de nos contradizer, confirmam nossas afirmações. A cultura mais lucrativa da Inglaterra é o cultivo da videira, diz um jardineiro prático, editor do periódico inglês de horticultura, na revista Século XIX. Os preços têm, como sabemos, a sua eloquência. Traduzindo esses fatos para uma linguagem comunista, podemos afirmar que o homem ou a mulher que se dedique 20 horas por ano do seu tempo livre para cuidar, normalmente muito agradável, das 2 ou 3 vinhas plantadas sob vidro em qualquer clima da Europa, colherá quantas uvas puderem ser consumidas pela família e amigos. Isso se aplica não apenas aos produtos da videira, mas também a todas as árvores frutíferas climatizadas. E, óbvio, mais ainda para aquelas que são árvores chamadas de nativas. Tal comuna que praticará em larga escala os processos do cultivo intenso terá todas as hortaliças possíveis, indígenas ou exóticas, indígenas aqui no sentido de ligadas à terra, né? No sentido realmente de que a gente acabou de falar, de árvores que vêm daquele lugar, né? Adaptadas àquilo lá, e todas as frutas desejáveis, sem empregar mais do que algumas dezenas de horas por ano por habitante, nativas. É a palavra. De fato, nada seria mais fácil do que verificar as afirmações acima pela experiência direta. Imagine que 100 acres de um barro leve, tal como nós temos em Worthing, foi transformado em algumas horticulturas, cada uma com suas estufas de vidro para a criação de mudas e plantas jovens. E suponha também que mais 50 acres são cobertos com essas estufas e que a organização de toda a área seja deixada para a experiência prática dos horticultores da França, do Guernsey ou dos jardineiros das estufas de Worthing.
com base na média de Jersey, que exige o trabalho de 3 homens por acre de estufa, que é menos de 8.600 horas por trabalho por ano, na manutenção desses 150 acres, demandando a cada ano aproximadamente 3.600.000 horas de trabalho. 50 horticultores competentes poderiam dedicar 5 horas por dia, e a esse trabalho o resto seria feito simplesmente por pessoas que, sem serem horticultores de profissão, soubessem manejar a pá, o ancinho, a bomba de irrigação ou cuidar de um fogão. Mas esse trabalho daria, no mínimo, vimos em um capítulo anterior, todo o luxo necessário e possível em termos de frutas e legumes para 40 a 50 mil pessoas, pelo menos. Admita que esse número há 13.500 adultos que querem trabalhar na horta. Todos teriam, portanto, que dedicar 100 horas por ano, distribuídas ao longo de todo o ano. Essas horas de trabalho tornar-se-iam horas de recreio, passadas com os amigos, com os filhos, em jardins soberbos, mais belos, provavelmente que os do lendário Seriames. E os seriames, esses dados que tem aqui, né? É o que ele está falando, justamente. Enfim, parabéns. Mas é interessante essa coisa, né? Que a gente fala de que o trabalhar menos também é uma possibilidade da gente acabar com o trabalho. Esse é o balanço do trabalho gasto para poder comer com saciedade os frutos de que hoje nos privamos de ter em abundância todos os vegetais. Que agora a mãe da família raciona tão escrupulosamente quanto tem que contar os tostões com que ele enriquecerá o capitalista e o vampiro proprietário. Se a humanidade tivesse a consciência do que pode fazer, e se essa consciência lhe desse a força do querer, se ela soubesse que a covardia do espírito é a rocha sobre a qual todas as revoluções falharam até hoje. E agora a gente entra na parte 7, que é a última parte deste livro, tá? Podemos ver facilmente os novos horizontes abertos para a próxima revolução social. Cada vez que falamos de revolução, o rosto do trabalhador que viu crianças famintas por comida franze a testa e teimosamente nos pergunta: e o pão? Não faltará se todos comerem o quanto quiserem? E se o camponês, instrumentos ignorantes da reação, matar de fome as nossas sociedades como fizeram os bandos sombrios em 1793? O que faremos? E por bandos sombrios a gente fala da formação de grupos violentos que assumiram o lugar da autoridade armada local, antes reservado aos serviços do Estado, atuando nas zonas rurais francesas sob o comando da ala reacionária da Convenção Nacional. Ou seja, a gente fala das milícias armadas vinculadas ao Estado, embora separadas. Viu? Não é algo da sociedade brasileira, não é algo do agora, não é algo que existe. Ai, do nada a gente tem milícia no Brasil. Muito pelo contrário, né? Deixá-los fazer o seu pior. As grandes cidades terão que agir sem eles. O que farão essas centenas de milhares de trabalhadores que hoje se sufocam em pequenas oficinas e fábricas no dia em que recuperarem a sua liberdade? Continuarão, depois da Revolução, como antes, a fechar-se nas fábricas? Continuarão a fazer artigos de luxo para exportação quando virem o trigo acabar, a carne escassear, os vegetais desaparecerem sem serem substituídos? Claro que não. Eles vão sair da cidade e irão aos campos, que é um chamado que, por exemplo, o mestre Joelson já faz hoje para a gente retornar aos campos. Com o auxílio da máquina, que permitirá dar uma mão aos mais frágeis entre nós, eles levarão a revolução tanto para o cultivo anteriormente escravizado, quanto para as instituições e ideias. Centenas de acres cobertos com estufas, e o homem e a mulher com dedos delicados cuidarão das mudas. Outras centenas de acres serão lavradas com uma escavadeira, adubadas com fertilizante, enriquecidas com solo artificial obtido por pulverização da rocha. As alegres legiões de trabalhadores ocasionais cobrirão esses acres com plantações, guiados em seu trabalho e experiências, em parte por quem conhece a agricultura, mas, sobretudo, pelo grande espírito prático de um povo desperto de um longo sono iluminados por esse brilhante farol. A felicidade de todos. Tem uma coisa muito interessante que eu tento trabalhar ultimamente, né, que é essa questão justamente de o que a gente pensa quando a gente olha para o socialismo. E eu acho interessante que em um momento onde a gente tem, por exemplo, a primeira Revolução Industrial, já quase na passagem para a segunda, prévia da Primeira Guerra Mundial, o Kropotkin está olhando para dane-se tudo. Primeiro a gente precisa que todo mundo se alimente e vista roupas legais. Legais não no sentido de estilosas, mas legais no sentido de usarem roupas. Óbvio, né? Aí você tem o que a gente trabalhou nessa série de vídeos, né? Alimentação, moradia, vestuário e lazer. Basicamente isso. A gente começa por aí. É isso que está sendo apontado. Em 2 ou 3 meses, as primeiras colheitas vão aliviar as necessidades mais essenciais e alimentar um povo que, depois de tantos séculos de espera, poderá finalmente saciar a fome e comer conforme seu apetite. Enquanto isso, o espírito popular, o espírito de um povo que se revolta e conhece suas necessidades, trabalhará para experimentar os novos processos de cultivo que já pressentimos no horizonte e que requerem apenas o batismo da experiência. Faremos experiências com a luz, esse agente reconhecido dos cultivos, que faz a cevada amadurecer em 45 dias sob a latitude de Yakutsk. Concentrado artificial, a luz competirá com o calor para acelerar o crescimento das plantas. Um buchu
E por Mushu a gente fala de engenheiro francês, pioneiro das pesquisas sobre aproveitamento solar. Do futuro, inventará a máquina que deve guiar os raios do Sol e fazê-los funcionar, sem que seja necessário buscar nas profundezas da Terra o calor solar armazenado no carvão. Ó, transição energética colocada aqui. E a prévia do que seria o que a gente tem hoje de painel solar, né? Olha que legal. Experimentaremos regar o solo com cultivos de micro-organismos. Ideia tão racional e nascida ontem que permitirá dar à terra as pequenas células vivas tão necessárias às plantas, seja para alimentar as pequenas raízes, seja para decompor e restaurar as partes constituintes do solo. Vamos experimentar, mas vamos parar por aqui ou estaremos entrando no reino da fantasia? Fiquemos na realidade dos fatos adquiridos, com os métodos de cultivo já em uso, aplicados em larga escala e já vitoriosos na luta contra a concorrência industrial. Podemos nos dar bem-estar e luxo em troca de um trabalho agradável. O futuro próximo mostrará o que há de prático nos processos que as recentes descobertas científicas nos dão com vislumbre. Limitemos-nos agora a inaugurar um novo caminho que consiste no estudo das necessidades do ser humano e dos meios para satisfazê-las. A única coisa que poderia faltar a uma revolução é a ousadia de iniciativa. Com as nossas mentes embrutecidas pela escola, na juventude e escravizadas pelo passado na idade adulta, nós dificultamente ousamos pensar. Se uma nova ideia é aludida, antes de se aventurar em uma opinião própria, nós iremos consultar os livros bolorentos com centenas de anos para saber o que pensavam os antigos mestres sobre a questão. Se não faltar ousadia de pensamento e de iniciativa na Revolução, não faltará comida. De todos os grandes dias da Revolução Francesa, o mais belo e o maior, que ficará gravado para sempre nas mentes das pessoas, foi aquele em que os federados, vindos de todas as direções, trabalharam na terra do Campo de Marte, do Champs de Mars, para se preparar para a festa da Federação. Naquele dia, a França estava unida, animada pelo novo espírito, vislumbrava o futuro que se abria diante dela no trabalho comum da terra. E ainda será através do trabalho conjunto da terra que as sociedades livres encontrarão sua unidade novamente e apagarão os ódios e opressões que as dividiram. Podendo, doravante, conceber a solidariedade, esse imenso poder que multiplica 100 vezes a energia e as forças criativas do homem, a nova sociedade marchará para a conquista do futuro com todo o vigor da juventude. Deixando de produzir para compradores desconhecidos e buscando satisfazer em seu próprio seio necessidades e gostos, a sociedade assegurará em grande parte a vida e o conforto a cada um de seus membros, ao mesmo tempo em que a satisfação moral que o trabalho proporciona quando livremente escolhido e livremente realizado, e a alegria de poder viver sem invadir a vida dos outros. Inspirados por uma nova audácia, nutridos pelo sentimento de solidariedade, todos marcharão juntos para conquistar os altos prazeres do conhecimento e da criação artística. Uma sociedade, assim, inspirada, não terá que temer nem dissensões internas nem inimigos externos. As alianças do passado ela oporá com seu amor pela nova ordem, a iniciativa audaciosa de cada um e de todos, a ousadia que brota do despertar do espírito de um povo. Diante dessa força irresistível, os reis conspiradores ficarão impotentes. Nada restará para eles exceto se curvar diante dela, atrelando-se à carruagem da humanidade, indo em direção aos horizontes abertos pela revolução social. Fim. Cara, eu não sei se eu teria muito o que falar, então procurarei fazer um resumo, mas eu acho engraçado que no primeiro episódio, que aquele antes da gente começar, inclusive, a leitura realmente do livro, a gente trouxe o Adriano Escoda, da Biblioteca Terra Livre. E ele fala nessa dimensão de que eu gosto muito da ciência do Marx, mas quem me fez me apaixonar foi o Kropotkin, foi o anarquismo. E eu entendo a conquista do pão, tendo agora lido ele completamente, como uma posição muito complementar, né, do marxismo. E eu falo isso porque eu estava lendo o Cafiero, o Compêndio do Capital, né, e ele é um anarquista que treta com Marx durante a Primeira Internacional, que discorda dos métodos do Marx, e depois ele chega e fala, ó, dito isso, estou aqui fazendo um compêndio do Capital para levar para certas pessoas, um grupo muito específico que ele define essas ideias, porque ele acredita que são os melhores livros e talvez uma das maiores armas contra o capitalismo. E é isso, mesmo com as nossas discussões, com as nossas divergências, existe uma coisa muito interessante que é levar as ideias por meios e formas diferentes e atuações práticas diferentes, o que vai se traduzir na própria dimensão da diversidade do plantar e do viver. Então a gente passou aqui para um livro que ele aborda vários aspectos sociais, né? De crítica da economia política, mas também falando sobre comunismo, sobre bem-estar, sobre alimento, habitação, sobre roupas, sobre as táticas e as estratégias, sobre o livre entendimento, sobre os obstáculos que são colocados e apontando, no final, para a única saída possível, que é a revolução social. Espero que vocês tenham muito curtido, foi muito da hora trabalhar com esse livro, né, fazer um trabalho com um anarquista para cá,
E lembrando, a gente volta então posteriormente com Marcos Morcego, eu e Paulo Gerbaldo. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de apoiar a Caverna do Morcego, não esqueçam de acompanhar os outros projetos. E agora sim, eu posso falar, pelo menos para esse projeto, boas férias, se cuidem, a gente se vê na volta. Até mais. Tchau!